Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que bom poder estarmos juntos, poder nos encontrarmos aqui. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família de uma maneira tremenda e especial. Que bom poder estarmos juntos. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, viu? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe. Desde já, quero agradecer a você que é inscrito no nosso canal. Deus te abençoe, viu? Muito obrigado mesmo. Você que é novo por aqui, está passando por aqui, o Espírito de Deus te direcionou a este vídeo. Eu quero te convidar você, seja aí membro do nosso grupo, faça parte aí, desse canal também. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário. É muito importante pra gente. Divulgue, compartilhe também. E que Deus possa abençoar você, a sua casa, a sua família de maneira tremenda e especial. Meus irmãos, o tema que está proposto para nós hoje é doutrina bíblica da inspiração, É concernente aí a palavra de Deus, aquilo que Deus tem revelado a nós. Vivemos tempos onde a palavra do Senhor tem sido atacada veementemente, de maneira de todos os lados, Os críticos têm se levantado. Você tem aí também essa teologia liberal, que tem levantado conta, tem levantado dúvidas, indagações quanto à palavra de Deus, a veracidade da palavra de Deus, Então nós vamos pedir ao Senhor que o Espírito de Deus possa nos iluminar, nos trazer nesse momento a iluminação da palavra do Senhor, o Espírito de Deus nos ilumine e que possamos compreender essa doutrina em nome do Senhor Jesus Cristo. Como o tema proposto já está aí, doutrina bíblica da inspiração. Eu sou o pastor Richard e vamos estar juntos aí em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, a doutrina bíblica da inspiração, ela é bíblica, Então nós vamos ver a partir do pressuposto, da palavra de Deus, daquilo que Deus tem pra gente, não é? O nosso esboço está aí, não é? A expressão inspirada por Deus. A gente vai ver uma breve explicação sobre esse assunto. No tópico 2 nós teremos aí o estudo bíblico, A visão de Jesus sobre a Bíblia, As Escrituras Sagradas, Terceiro, as principais afirmações e com apoio bíblico, Autoria divina, autoria humana, com rejeição aí daquele ditado mecânico, Quando acha que Deus editou de maneira mecânica a sua palavra. Claro que não, ele não fez isso, A inspiração plenária, plena das Escrituras, a inspiração verbal, onde o Espírito de Deus ele vai inspirar aí, de forma verbal a sua palavra, a inspiração concursiva e também os modos de inspiração, Também no tópico 4 nós vamos ver aí os principais erros a serem evitados. Quais são eles? A negação do trabalho de supervisão do Espírito Santo, A negação da autoria humana das Escrituras, a negação da inspiração plenária, negação da inspiração verbal. São alguns erros que nós devemos evitar quando nos achegarmos diante da palavra de Deus. E, aplicando a doutrina, que é o tópico 5, nós vamos ver ali a autoridade e veracidade das Escrituras e compartilhando o Evangelho. Amém, meus irmãos? Desde já, sem mais delongas, vamos começar a inspiração da Escritura. O resumo prático para mim e para você, para assimilarmos bem essa matéria, é toda a Escritura. Ela é divinamente inspirada, pois o Espírito Santo, meus irmãos, supervisionou os autores bíblicos enquanto compunham aí os seus escritos, ou seja, a palavra de Deus. Nossos temas principais que nós temos é o autor da Escritura, é o próprio Deus. Então é o único livro que você vai ter a oportunidade de ler com o autor do lado. Olha que coisa bacana, não é? A Escritura ela foi também redigida por autores humanos, sob a orientação do Espírito Santo. Então você tem autores humanos, você tem ali redigida por homens de Deus, você teve ali no Antigo Testamento, você tem os profetas, você tem a lei, os profetas, Você tem no Novo Testamento, você vai ter os evangelhos, você vai ter ali os apóstolos sendo inspirados por Deus para escrever as Escrituras, para colocarem aquilo que o Espírito de Deus colocou na mente deles, usando a sua mente, a sua intelectualidade, não privando eles de nada, mas usando o conhecimento que ele tinha, o conhecimento cultural, o conhecimento linguístico, o conhecimento social que eles tinham da época, os recursos que eles tinham no seu linguajar, a língua que eles tinham ali naquele momento, tanto o hebraico como o grego, como também algumas partes em aramaico e também
com pleno conhecimento que eles tinham também ali, né, da língua latina ou até mesmo, né, dessa língua forense que nós temos. Toda a Escritura ela é inspirada por Deus. Toda, de Gênesis a Apocalipse, é inspirada, soprada por Deus. A inspiração ela se estende ao que? As palavras da Escritura, não é? Não estou dizendo que essa Bíblia que você tem, a versão é inspirada, mas a Escritura que ela tem ali, a inspiração, as palavras que estão contidas, não estou falando de versões bíblicas, mas o que se tem ali do texto bíblico é inspirado por Deus. Não estou falando das cópias, não estou falando mas do que está ali, da palavra redigida por o Espírito de Deus que inspirou elas, né? O Espírito e os autores humanos escreveram juntos ali, né? Ambos compartilham juntos, não é verdade? Foram usados vários modos de inspiração, a gente vai ver isso, as maneiras como foi que o Espírito de Deus veio inspirando as Escrituras. E em consequência de sua inspiração, a Escritura ela é verdadeira e ela tem o que? Autoridade. Amém, meus irmãos? Olha que coisa interessante. Vamos ler, eu quero trazer aqui para você. Está calor aqui em Belo Horizonte. Meus irmãos, está muito calor. Nós vamos ler a palavra do Senhor, algumas passagens que nós temos. Mateus 19, Mateus capítulo 19, lá no Novo Testamento, o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19, o versículo 4 e 5 diz assim: E Jesus lhes explicou: Não tendes lido que no princípio o Criador os fez homem e mulher, fazendo referência lá em Gênesis, não é? E os instruiu. Por esse motivo o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Olha o princípio que Jesus vai estar lá no livro de Gênesis. E Jesus coloca aí que aquela escritura que foi escrito ali, o que eles leram, foi escrito por quem? Por Deus, inspirado por Deus. João 10, 35. Marcos, Lucas, João, o terceiro livro, o quarto livro do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 10, e o versículo 35. Olha o que diz João, capítulo 10, o versículo 35. Acompanhe na sua Bíblia, viu? Se ele chamou deuses aqueles a quem veio a palavra de Deus, e a Escritura não pode ser quebrada, Atos 4, um pouquinho mais à frente, João, Atos 4, do 24 ao 26. Olha só que coisa interessante. Ao ouvir esse relato, os irmãos unânimes elevaram a voz a Deus e exclamaram: Ó Deus Todo-Poderoso, Tu que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que nele existe, que pelo Espírito Santo, por boca de nosso pai Davi, teu servo, declaraste, lá nos Salmos, porque os gentios se enfurecem e os povos conspiram em vão. Olha só para você ver. Olha o 26. Os reis da terra se levantam e os governantes se ajuntam, um em oposição ao Senhor e contra o seu ungido, contra um salmo messiânico que se encontra lá no livro de Salmos, não é? Olha 1 Coríntios, capítulo 2, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, Atos, Romanos, 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículos 10 a 12, diz assim: Deus, todavia, revelou a nós por intermédio do Espírito. Porquanto o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do ser humano, a não ser o Espírito do homem que nele reside? Assim, igualmente, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de que possamos compreender o que por Deus nos foi outorgado gratuitamente. Olha o que o apóstolo Paulo coloca, né? Que coisa profunda, que coisa maravilhosa. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Vai seguindo para frente.
2 aos Coríntios, vai passando 2 aos Coríntios, passando Gálatas, Efésios, Filipenses, você vai passando Colossenses, vai passando 1 e 2 Tessalonicenses, você vai passando, chega em 1 Timóteo, mas não é a primeira, é a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, um texto muito conhecido dos irmãos, versículos 16 e 17, que diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus, é proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros, para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que, qual é o objetivo? Que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as ações. Coisa poderosa, não é? Segunda epístola de Pedro. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1. 1 de Pedro, segunda epístola de Pedro. Vamos lá. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 16 ao versículo 21. Vamos lá. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16 a 21, diz assim: porque não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pois fomos testemunhas oculares da sua majestade, que é Pedro falando, né? Ele recebeu honra e glória da parte de Deus, quando da sua suprema glória lhe foi dirigida a voz que declarou: este é meu Filho amado em quem me regozijo. No batismo, lembra quando João estava batizando Jesus no Rio Jordão? Ora, nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus, quando estávamos com ele no Monte Santo. Também, não é? Aqui é no momento da transfiguração, perdão, meus irmãos, no momento da transfiguração. Sendo assim, temos ainda mais concreta a palavra dos profetas, e fazeis muito bem em prestar atenção a ela, como uma candeia que brilha nas trevas, até que todo dia se ilumine e a estrela da alva nasce em vossos corações. Antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal ou da vontade humana, porquanto jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, orientados, inspirados pelo Espírito Santo. Olha que coisa poderosa, que coisa maravilhosa, hein, meus irmãos? Olha que coisa maravilhosa. Inspiração das Escrituras, que, né, entendo como Deus é o seu autor, não veio por vontade humana, mas Deus inspirou homens santos a escrever a tua santa palavra. Nosso próximo toque, entendendo a doutrina. Olha o que diz. Afirmações principais, como a própria Bíblia afirma, né, que toda a Escritura é inspirada por Deus. Nós lemos isso na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, na NVI. Né? Historicamente, a palavra inspiração, ela tem sido usada para definir essa doutrina, referindo-se ao quê? A orientação divina dos escritores da Bíblia pelo mover do Espírito de Deus. Mas nós deveríamos também, meus irmãos, pensar o processo como uma expiração, exalação. A Escritura é fruto da inspiração criativa divina. Olha que coisa linda. O Espírito Santo foi particularmente responsável pela inspiração da Bíblia. Os autores bíblicos falaram da parte de Deus, conduzidos pelo Espírito Santo, soprados, teopneustos, soprados pelo Espírito Santo. Ou seja, ele supervisionou Moisés, Isaías, Lucas e todos os outros enquanto compunham seus escritos. Embora esses autores empregassem ali as suas próprias personalidades, perspectivas teológicas, seus estilos pessoais e assim por diante, o Espírito Santo assegurou que o que eles escrevessem fosse o que Deus queria que eles escrevessem. A palavra de Deus, dotada de autoridade divina, ela é totalmente verdadeira. Contém a mentira dos homens? Tem, porque Deus não esconde nada de ninguém, mas nem por isso deixa de ser palavra de Deus. Tem algumas falas de Satanás? Tem, mas ela continua sendo palavra de Deus. Em algumas ocasiões, a igreja enfatizou mais a autoria divina das Escrituras, chegando até a desprezar a sua autoria humana. É um exagero, não é verdade?
Aliás, o papel do Espírito Santo em relação aos autores bíblicos, meus irmãos, né, foi ilustrado pela analogia, né, que com o músico que tange ali o seu instrumento de corda, o flautista que toca a sua flauta. A igreja também já defendeu a ideia do ditado mecânico, a gente vai falar sobre isso aqui, não é? Mas a doutrina da inspiração da Escritura afirma a participação íntegra, tanto do seu autor divino, o Espírito Santo, quanto de seus autores humanos. Moisés, Jeremias, Mateus, Paulo e os outros estavam totalmente envolvidos no processo de composição do texto, não é? Consultaram escritos anteriores, né? Fizeram entrevistas como Lucas, né? Selecionaram as narrativas que desejavam incluir, você vê isso, né, nas perspectivas, como por exemplo Mateus, Marcos, Lucas e João, eles têm uma perspectiva ali sobre a pessoa e obra de Jesus, não é? E eles fizeram nessas entrevistas, selecionaram as narrativas que desejavam incluir, refletiram cuidadosamente, né, e compuseram seus escritos em tudo, o mais que se fez necessário, sempre sob a orientação do Espírito Santo. O Espírito Santo sempre presente ali. A inspiração ela é plenária, ou seja, plena. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Não é? A inspiração ela não restringe apenas as partes importantes das Escrituras, as passagens que guiam as pessoas à salvação ou instruem sobre a fé e a obediência necessárias para agradar a Deus. Pelo contrário, meus irmãos, suas referências históricas, por exemplo, ali, né, Adão e Eva, a Arca de Noé, a história de Jonas, do grande peixe, né? Suas afirmações sobre o mundo, por exemplo, a criação a partir do nada, o surgimento do sol, da lua, como os dois grandes luminares, as genealogias, que nós, né, muitas vezes pulamos elas, né, etc. Tudo, meus irmãos, que está nela foi inspirado pelo Espírito Santo. Toda ela. A tendência moderna de atribuir a inspiração a algumas partes da Escritura, mas não a sua totalidade, deve ser em parte a determinado constrangimento em face de passagens, né, como salmos imprecatórios, que desejam ali, né, a morte de seus inimigos, não é verdade? A ordem divina para que Israel destruísse os seus inimigos, né? Muitas vezes você vai ver Deus mandando aniquilar completamente, tanto animais como crianças, velho, todo mundo, não é? Mas, meus irmãos, as dificuldades encontradas nas Escrituras não são motivo para descartar sua inspiração plenária, né? Os leitores da Bíblia podem achar que a parte delas são mais inspiradoras e outros menos, dependendo da época e do lugar. Mas toda a Escritura ela é divinamente inspirada por Deus. Por isso que eu não posso tirar uma parte, pô, essa falou comigo, essa é inspirada. Essa não falou, essa não é inspirada. Não, irmão. Toda ela é inspirada por Deus. A inspiração ela é o quê? Verbal. Ok, entende-se as palavras das Escrituras, né? Então dá para você ver, né, entender-se a palavra das Escrituras, né? Esse é o sentido da declaração de Paulo, que toda a Escritura é inspirada, soprada por Deus. Já que o termo Escritura se refere às palavras propriamente ditas, como a Escritura é verbalmente inspirada, Jesus constrói ali o seu argumento sobre a ressurreição dos mortos, né, sobre um verbo no tempo presente, não é? Confrontando ali os seus críticos. Ele vai dizer, né, não leste o que foi dito por Deus, vocês não leram hoje o que foi dito lá atrás por Deus. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas sim de vivos. Lembra disso, nessa passagem lá em Mateus, citando lá Êxodo 3 e 6? Pois é. Do mesmo modo, Paulo defende sua tese da existência de um único herdeiro das promessas abraâmicas, com base em um substantivo no singular. Assim, as promessas foram feitas a Abraão e a seu descendente. A Escritura não diz a teus descendentes, como se falasse de muitos, mas como a quem se refere a um só, a teu descendente. Quem? Cristo Jesus. Então, portanto, né, embora a inspiração certamente se aplique aos autores bíblicos, à medida que forem movidos pelo Espírito Santo enquanto escreviam, aplicar-se também às próprias palavras das Escrituras. A inspiração ela é concursiva e convergente. O Espírito e os autores humanos, eles escreveram juntos, né? A obra do Espírito Santo não foi apenas a influência de cuidado providencial ou orientação de que todos os cristãos desfrutam quando andam com Deus. A inspiração também não foi apenas algo que fez crescer a consciência religiosa, nem se restringiu somente aos pensamentos ou às ideias que povoaram a mente dos autores humanos. Não, essa obra particular do Espírito Santo, meus irmãos, foi realizada unicamente o que? Nos profetas e nos apóstolos.
enquanto eles e o Espírito, né, ali escreviam colaborativamente a palavra de Deus. Então, consequentemente, Jesus, irmãos, considerava as palavras ditas por Moisés tinham sido ditas pelo próprio Deus. Não é? Você vê isso lá, Mateus 19, 4, 5, quando ele cita ali o comentário de Moisés sobre o casamento, né, atribuindo que Deus, ele é o Criador, ele que institui o casamento, né? Embora a Escritura seja inspirada, as maneiras pelas quais essa inspiração ocorreu são basicamente um mistério, né? Inclui ali o que? Pesquisas históricas, lembra de Lucas? Né? Observação da vida, Eclesiastes, a memória assistida pelo Espírito Santo, João, a revelação milagrosa, segundo aos Coríntios capítulo 12, ocasionalmente o ditado, você vê ali Apocalipse 2 e 3, né? E o bom conselho que você tem ali, né? Em consequência de sua inspiração, a Escritura ela é verdadeira. Tem autoridade e o direito tanto de ordenar o que os crentes devem fazer, quanto de proibir o que não se deve fazer. Ela é normativa de fé para nós. É o nosso manual de regra de convivência com Deus e com o próximo também, não é? Ela tem autoridade e o direito tanto de ordenar, né, o que fazer e o que não fazer. Além disso, meus irmãos, tudo que a Escritura afirma corresponde ao quê? À realidade. Ela nunca afirma coisa alguma que contraria os fatos. Base bíblica, né? Você vê que o que? A doutrina da inspiração da Escritura, meus irmãos, ela é evidentemente o que? Dos escritos do Antigo Testamento. Você vai ver lá, ó, Moisés falou aos israelitas conforme tudo o que o Senhor lhe deu por mandamento para eles. Os profetas declararam a respeito de suas instruções. Assim diz o Senhor. Já viu essa fórmula? Assim diz o Senhor. Era o Espírito de Deus movendo eles. Eles eram simplesmente instrumentos utilizados por Deus. No entanto, a inspiração divina daqueles primeiros escritos é apresentada de forma muito mais completa no Novo Testamento. Paulo enfatizou a inspiração plena das Escrituras. Pedro ressaltou que a colaboração entre o trabalho de supervisão do Espírito Santo e o trabalho humano de redigir a Escritura. Os primeiros cristãos atribuíram as palavras de um salmo de Davi ao soberano Senhor, que pelo Espírito Santo disseste pela boca de nosso pai Davi, citando o Salmo, né, Salmo capítulo 2, Salmo 2, versículos 1 e 2. Não é? Jesus enfatizou a infalível autoridade, até mesmo das menores frases do Antigo Testamento, que diz o quê? Que as Escrituras não podem ser quebradas, nem um J, nem um tio. Né? Aliás, né, ele repreendeu os que pensavam que tinham vindo para revogar as Escrituras. Na verdade, a sua intenção era o quê? Cumprir cada uma daquelas palavras. Não é? Quanto à inspiração dos escritores, né, os escritos do Novo Testamento, o próprio Jesus prometeu o Espírito Santo como garantia de que tudo aquilo que os apóstolos ensinassem e escrevessem fosse o quê? Testemunho fidedigno e oficial, né, a respeito de si mesmo e de suas obras. Né? Portanto, o Espírito Santo, conhecendo completamente as coisas de Deus, revelou aos apóstolos e supervisionou, estava ali do lado, ali, o seu trabalho redacional, não é? Então, você vê que, né, que coisa interessante, né? Então, Paulo ele escreveu com a convicção de que as suas instruções eram dadas pelo quê? Pelo Senhor Jesus. Não é? De fato, né, aliás, né, o Evangelho, por ele transmitido, e ele, né, verdadeira palavra de Deus, mesmo quando não podia referir-se ao ensinamento específico de Jesus sobre determinado tópico, Paulo sentia que o Espírito de Deus, ao apresentar sua opinião sensata, né, não diz o Senhor, mas de acordo comigo, mas corrobora o Senhor, não é o Senhor que está dizendo, agora sou eu que você já viu essa parte, não é? Ele fala isso ali, né? Então, Pedro considerava que os escritos de Paulo tinham no seu lugar como as demais escrituras. Isto é, fazia parte do conjunto de textos inspirados, junto com os escritos do Antigo Testamento. Principais erros. A negação da obra de supervisão do Espírito Santo. Você negar a supervisão do Espírito Santo. Essa posição descarta qualquer ação divina no processo de redação da Bíblia, né, reduzindo a um livro meramente humano. Né? Esse ponto de vista despreza as afirmações ali da própria Bíblia acerca de si mesmo, né, e demonstra certa reserva quanto à ação divina entre os seres humanos. Segunda negação é o quê? É a negação da autoria humana das Escrituras. Ou seja,
Se por um lado você tem a negação, a supervisão da obra do Espírito Santo, não, isso aqui é totalmente humano, não teve a atuação do Espírito Santo. Tem esse lado aqui que é a negação da autoria humana das Escrituras, ou seja, a teoria do ditado mecânico, né? Que o Espírito Santo ia ditando e as pessoas, os autores iam escrevendo, né? A teoria do ditado mecânico, ela considera os autores vivos como meros secretários passivos, não tem eles como agentes ativos também ali, né? Naquela cooperação, né? Como era, né? Sem nenhuma participação significativa, né? Como meros secretários, processo de escrita. Deus simplesmente fez o quê? Ditou sua palavra e eles escreveram, né? E essa posição não consegue explicar as diferentes personalidades, perspectivas teológicas, estilos, né? E outras características que se evidenciam claramente nos textos bíblicos. Algumas pessoas negam o papel humano na escritura divina, né? Na escrita da Bíblia, por temerem o quê? Que se os seres humanos realmente a escreveram, e se errar é humano, a escritura possa conter erros. Então esse temor ignora o que é a operação da supervisão do Espírito Santo que protegeu a palavra de Deus do erro humano. Então, se um nega que a atuação, né, da supervisão à obra do Espírito Santo, você tem aqui, não, foi só o Espírito Santo, não foi mais ninguém. Foi ditado na cabeça dele, apagou tudo, veio a palavra escrita e eles escreveram para não conter nenhum erro, nenhum tipo de erro. Então, é um erro a ser descartado. A negação da inspiração plena de toda a Escritura. Essa posição considera o quê? Que algumas partes da Bíblia são inspiradas, outras não, contrariando que a própria Bíblia afirma ser sobre a sua inspiração, né? Um dos grandes problemas dessa ideia é o quê? É a necessidade de estabelecer um critério confiável para decidir quais partes são inspiradas e quais não são. Nós não temos para isso. Não temos gabarito para decidir. Isso aqui é inspirado, essa não é. Isso é inspirado, isso não é. Não é? E a quarta é o quê? A negação da inspiração verbal. Essa posição afirma que o Espírito Santo orientou os pensamentos dos autores bíblicos enquanto escreviam. Mas essas questões recorrentes a temas difíceis, né? Por que a doutrina da Escritura é tão essencial para a fé cristã? É uma pergunta, né? Algumas passagens bíblicas, por exemplo, suas genealogias, listas de pessoas a quem Paulo envia saudações, não parecem muito inspiradoras. Então, por que a inspiração é importante? Na genealogia, que inspiração pode ter na genealogia? Cada um mais diferente que o outro, né? Cada coisa esquisita, cada nome estranho que está ali, mas é inspirado por Deus, não é? Parece que a única maneira de Deus garantir que os autores humanos escrevessem fielmente a sua palavra seria ditando tudo para eles. Dá para você ver. Ele vai ditando, não tem nada de inspiração verbal ali, né? Será que Deus realmente inspirou as partes da Escritura que narram o massacre dos cananeus pelos israelitas e que trazem orações pela destruição dos inimigos, dos salmos imprecatórios, né? Inspiração não se estende às palavras que eles utilizaram. Esse ponto de vista nega o que a Bíblia afirma sobre a sua inspiração. Aplicando a doutrina. Por ser inspirada por Deus, a Bíblia tem autoridade divina, inquestionável, absoluta, não é relativa. A igreja deve fazer o que ela ordena, por isso que a igreja ela é serva da palavra de Deus. Evitar o que ela proíbe, prestar atenção às suas advertências e crer nas suas promessas, e assim o que? Por diante, né? Além disso, a Escritura inspirada é totalmente verdadeira, não é? A igreja deve confiar em tudo que ela afirma. Você confia na Bíblia, meu querido irmão? Pois pode confiar, pois é o próprio Deus falando com você. Isso vale quando a Bíblia aborda questões de salvação, fé, obediência, vida consagrada, adoração a Deus, não é? Também vale quando ela aborda história, criação, providência de Deus, as genealogias e outros assuntos formais, não é verdade? Toda a Escritura, meus irmãos, ela é inspirada por Deus. Ela é inspirada pelo Espírito Santo. E como cristãos, como não cristãos ainda não creem em Jesus Cristo, né, para a salvação, ainda que algumas pessoas que estão na igreja também não creem também, a igreja ela organiza o quê? As missões para o quê? Para comunicar-lhes o Evangelho. Para a igreja, a palavra de Deus, inspirada por ele, é o quê? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por meio de quê? Por meio da palavra. Por meio da pregação, ensino da palavra, não é? À medida que as pessoas se tornam cristãs, crentes, né, a igreja se encarrega de quê? De seu discipulado, né, de cuidar delas por meio de quê? Da pregação sistemática e do ensino sistematizado das Escrituras, o quê? Inspiradas por Deus. O que está em jogo nessa doutrina é o quê?
O que está em jogo, meus irmãos, é a relação entre Deus e as Escrituras. Se a Bíblia é inspirada por Deus, então ele tem a relação mais próxima possível com ela. Aliás, isso significa o quê? Que ele está totalmente envolvido com a sua palavra. Não é? Agindo por meio dela, para quê? Para salvar e transformar a igreja, o corpo de Cristo. Se isso não é verdade, a Bíblia então ela começa a se aparecer como um livro humano qualquer, cheio de leis, provérbios, histórias comoventes, mitos, etc. No entanto, sendo inspiradas por Deus, a Bíblia é a fiel palavra de Deus, com toda a autoridade divina. Se somente algumas partes das Escrituras forem inspiradas por Deus, quais são os critérios então que nos permitem identificar essas partes? Só no momento quando ela fala comigo? E quando ela não fala comigo? Aí não é inspirada por Deus? É aquela caixinha de promessa, né? Como a igreja pode afirmar somente que o seu livro sagrado, a Bíblia, como nós temos hoje, vem de Deus? E quanto ao Alcorão, dos muçulmanos, e aos Vedas, dos hindus? De que modo a inspiração ressalta a autoridade e a veracidade da Bíblia? Ensinando a doutrina, nesse momento agora. Um bom ponto de partida é um estudo bíblico enfocado que a postura de Jesus em relação à Bíblia. O objetivo desse estudo, meus irmãos, é o quê? É entender qual era a visão do Senhor a respeito das Escrituras. E mostrar que ele acreditava que a Bíblia, as Escrituras que ele tinha disponível na época, era a palavra de Deus, totalmente ali inspirada pelo Espírito Santo e, portanto, fidedigna e dotada de total autoridade. Uma vez demonstrado esse ponto, a confrontação era clara. Se Jesus tinha essa visão a respeito das Escrituras, ele usou muitas vezes as Escrituras, ele citou muitas vezes as Escrituras, para que se cumprisse as Escrituras, segundo, vocês não leram e elas testificam de mim? Pois é. Então, ok, nós afirmamos que Jesus ele é o nosso Senhor. Será que não temos a obrigação de ter a mesma visão que ele teve das Escrituras? Não é? E essa questão vai pôr em xeque o que? Os cristãos que têm dificuldade de aceitar a inspiração das Escrituras e encorajar os que o aceitam. Pessoas como eu e você. O próximo passo é o que? Ensinar usando as passagens bíblicas mais importantes sobre o tema. À medida que afirmações importantes sobre a autoridade divina, autoridade humana e outras afirmações são feitas, elas podem o que? Ser combinadas para formar uma sólida definição de inspiração. Definições detalhadas dos conceitos de inspiração plenária, verbal, inspiração concursiva, elas vão fazer o quê? Ajudarão a esclarecer essa doutrina e evitar maus entendidos. Então, os principais erros também precisam ser apresentados, discutidos, não é? Ratificar a veracidade dessa doutrina faz com que os cristãos acatem a autoridade das Escrituras e creiam que ela é fidedigna palavra de Deus. E precisamos, nos dias que nós vivemos, ressaltar que é palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus te abençoe poderosamente. Até o nosso próximo encontro. Não se esqueça, a Bíblia ela é palavra de Deus, Escritura Sagrada, nossa regra de fé e prática. Homens santos, inspirados pelo Espírito Santo, supervisionados pelo Espírito Santo, escreveram as palavras, colocaram elas no papel e hoje nós temos ela aqui. Palavra de Deus, regra de fé e prática. Amém? Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro, querendo Deus, em nome de Jesus.